Olha, vou começar dando minha opinião aqui, Panzi Júnior. Para mim é um episódio daqueles onde o futebol, mais uma vez, achou que ele vive num universo paralelo. Só que encontrou uma lei de um país, uma portaria, uma norma que deveria ter sido respeitada. Muitas vezes o futebol se acha mesmo acima de tudo, de todos. A gente vê crimes serem cometidos em jogos de futebol, comportamentos, racismo, homofobia, coisas que seriam crime em qualquer lugar, que dá prisão, assim como deveria dar prisão para um cidadão que desrespeita a norma de entrar num país. Se você que está me ouvindo aí, o Edu Panzi, o Júnior Brasil, a gente entra lá nos Estados Unidos mentindo num depoimento, ou na própria Europa, na própria Argentina, a gente pode ser preso e deportado. Então isso que os jogadores da Argentina cometeram, e aí nem digo tanto os jogadores em si, porque jogador de futebol, gente, ele não chega e vai preencher isso não. Alguém da delegação da Argentina falsificou esse depoimento, a ordem de onde estavam vindo os jogadores, e se isso já tivesse sido feito claro, não tivesse acontecido este crime, talvez a gente não teria todo o imbróglio de ontem. Digo talvez, porque sabe por quê, Júnior Brasil? A seleção brasileira acabou de ir ao Chile jogar contra a seleção chilena. O Chile também quer e determina quarentena para entrar lá. Inclusive, vários jornalistas não puderam ir porque tinha que ir cumprir quarentena e tudo. Não foram. A seleção brasileira foi e jogou por uma exceção criada pelo Chile. No Brasil, nesta portaria, existe lá que é possível sim criar uma exceção para que alguém entre aqui para trabalhar ou representando o país. Dr. Gustavo Lopes, conversei com ele mais cedo. Se fosse criada essa norma, os jogadores da Argentina poderiam ter entrado, jogado, do hotel para o campo, jogavam, do hotel voltavam. Nada foi respeitado. Uma sequência de erro atrás da outra, Júnior Brasil. Grande abraço, boa noite, Léo, Edu, Beckler, amigos e amigas. Ô Léo, para mim a questão é muito simples. Se a Argentina não tivesse falsificado, se a Argentina tivesse cumprido aquilo que eles receberam, inclusive na Arena Neoquímica, dizendo que os caras não estavam liberados, porque conforme a nota, inclusive da CBF, junto com o Ministério, foi emitida a nota e chegou. Os caras não podem jogar. E alguns argentinos se acham acima de tudo. E nós vamos, e na marra. Eu entendo o seguinte, a gente cobra tanto por lei, por questões iguais, e aí o futebol vai ter que ter esse tipo de privilégio? Discordo. Se tivessem negociado, se tivessem procurado, se tivessem mandado representantes já sabedores da situação junto ao Ministério, buscado essa exceção, você podia falar, olha, eles fizeram a parte deles. Não, eles não fizeram. Arrogantes, prepotentes, fizeram aquilo que você disse, fraudaram algo. Cometeram um crime, uma informação, mesmo que os jogadores não tenham feito, alguém lá da equipe, do staff da Argentina fez isso, então nada disso teria acontecido. Aí pouco me importa quando vira e fala, mas teve um erro, o cara da Anvisa quis aparecer. Pô, lá no hotel já falaram da dificuldade que foi. Aí depois você pega, chega no vestiário, tá o vestiário trancado. E a gente já viu até no jogo contra o River como que eles se comportam em algumas ocasiões, e sem generalizar, pelo amor de Deus, mas tô falando em cima daquilo que aconteceu. Se tivessem acatado, e lá no hotel, estamos sabendo que tem a quarentena, os caras estão em quarentena, pronto, acabou, nada disso tinha acontecido. Então a questão se resume, uma ação, uma postura deles negativa, gerou tudo isso, e sim, vieram situações desagradáveis que poderiam ter sido evitadas, talvez alguma outra comunicação com a Polícia Federal que estivesse ali mais perto, não deixa os caras irem para o campo, alguma coisa assim. Não sei se foi tentado o jeitinho brasileiro em cima da hora para resolver isso e não deu certo. Agora aqui não abriu a exceção, então não tinha que ter. Olha, pode vir que vai ser do seu jeito. Não abriu, então tinha que acatar. Ô Panzi, a seleção argentina sabia que os jogadores não poderiam, que eles deveriam cumprir essa quarentena. A CBF soltou uma nota hoje, o Wellington Campos trouxe, mas o Wellington também trouxe a palavra do doutor Luizinho, que é uma referência, nessa disputa contra a Covid. Ele é deputado lá pelo Rio de Janeiro. Ele disse que isso poderia ter sido solucionado de uma maneira muito mais tranquila se tivessem tentado. Olha, esses jogadores não têm condição, mas nós vamos exigir um teste RT-PCR deles 48 horas antes do jogo para liberarmos, para que eles possam jogar. Parece que nem a Argentina se preocupou, isso não vai dar em nada. Não procuraram a CBF, ou a CBF falou, não, tudo bem, não posso afirmar isso, mas a impressão que me passa
é que eles acharam que iam jogar e que estava tudo certo. A Anvisa fez cumprir a lei, deu no que deu. Boa noite, Panzi. Um abraço, Léo, um abraço pra você, pro Júnior Brasil, pro ouvinte ligado na turma do bate-bola. Só tem um, entre aspas, porque são vários envolvidos, culpado na história. Delegação argentina. Não tem mais culpa de ninguém. Os caras cometeram crimes sanitários, omitiram informações que são essenciais, principalmente nesse período de pandemia. É a lei, nesse momento, aqui no Brasil, e ela simplesmente não foi cumprida, foi rasgada. E a Anvisa, por tudo que aconteceu, e outros órgãos envolvidos, eles confiaram na boa-fé dos atletas, da delegação argentina. Eles não estavam lidando com bandido. Eles não tinham que colocar a polícia na porta do hotel, na porta do quarto do hotel. Eles têm mais o que fazer, ué. Eu até revi minha opinião, porque ontem eu estava comentando o jogo que não aconteceu e depois colhendo informações, escutando entrevistas de diretores da Anvisa, presidente da Anvisa, você vai mudando a opinião. E eu não tenho constrangimento nenhum em mudar a minha. Eu achei que a Anvisa tinha demorado muito, tinha sido muito permissivo, mas não, Léo. Eles não estavam lidando com nenhum criminoso. São cidadãos, jogadores de futebol. Os caras jogam no Tottenham da Inglaterra. São da seleção campeã da América. Pelo menos eles achavam que não estavam lidando com bandido, com gente que havia cometido crime. Então não tinha por que colocar a polícia na porta do quarto do hotel. Eles confiaram na boa-fé que não existiu. E por isso o funcionário da Anvisa foi ali na beira do gramado e falou: esses caras não podem jogar. E todos sabiam. Eu ouvi uma entrevista de um diretor hoje, Alex Campos, se eu não estiver enganado, da Anvisa, AFA, CBF, Comebol, todos sabiam que os atletas estavam proibidos de jogar. Mesmo assim, eles foram a campo. Então tem um monte de gente equivocada, exceto a Anvisa. E aí, e a punição? A Anvisa não interrompeu o jogo. Ela não cancelou o jogo. Ela falou: esses caras não podem jogar, tirem os envolvidos e sigam com a partida. Mas aí a Argentina não quis, a arbitragem não pode seguir o jogo com apenas um time, e o jogo foi interrompido, foi cancelado, sei lá se foi adiado, se vai voltar, se vai ter, se vão perder pontos, porque até agora a FIFA só mandou um calma torcedor, mais nada. E vamos apurar e vamos entender. Até acho que está certo, tem que ser com calma mesmo, tem que ouvir todos os lados. Mas errado, só delegação da Argentina, a Anvisa não tem erro nenhum. Um verdadeiro papelão no principal jogo da América do Sul, com o mundo todo acompanhando, as eliminatórias que estão até um pouco sem graça para a seleção brasileira, 100%, passeando, virtualmente classificada. Vamos para a Copa do Mundo, a Argentina também vai, mas é o grande evento das eliminatórias, quando jogam Brasil e Argentina, e a gente ficou sem o jogo. Vamos ver se o jogo vai ser remarcado, se vai dar os pontos para alguém. Muitos capítulos aí na frente, esse jogo não acabou. Ô Léo, hora que Brasil e Argentina estiverem matematicamente classificados, o jogo vai ser remarcado. Anota aí. Eu acho até que ele pode ser remarcado antes, mas... Não, mas aí não tem problema de data. O manda calendário qualquer time, qualquer seleção. não ajuda.